eu sou Malu. E eu sou o Elton. Bem-vindos ao curso A Educação Espírita para a Nova Terra. O que significa a palavra Evangelho? Evangelho é a doutrina de Jesus, a palavra de Jesus, o conjunto dos seus ensinamentos. O Evangelho do Cristo está contido nos livros de seus apóstolos, João, Mateus, Marcos e Lucas. Em sua etimologia, a palavra evangelho deriva da palavra grega evangelion, eu, bom, angelion, mensagem, e significa boa mensagem, boa notícia, boa nova. Evangelizar, por sua vez, significa pregar o evangelho, pregar uma ideia ou doutrina, preconizar. Logo, o evangelizador é aquele que leva a palavra e os ensinamentos de Jesus a alguém. E o evangelizando é aquele que a recebe, o que aprende. A evangelização nos revela os conceitos que Jesus Cristo nos trouxe e os exemplos que ele nos deixou. Pelos testemunhos dos seus apóstolos, evangelizadores de todos nós aprendemos sobre o incondicional amor de Deus por todos nós. Ide e pregai. Evangelizar é levar a boa nova do Cristo aos seus alunos, evangelizando-os e ao mundo. Por menor que seja a turma que se evangelize, estes levam o que aprendem onde forem. E o evangelizador precisa ser uma pessoa boa o tempo todo, dentro de sua casa espírita, de seu templo religioso, no seu trabalho, na sua casa e onde mais estiver. Refletindo de forma abrangente, todos somos evangelizadores, a partir do momento em que nós conscientizamos que sermos bons exemplos, usarmos de boas palavras e temos bons pensamentos, motiva aqueles ao nosso redor a buscarem a sua evolução. E essa reflexão nos faz perceber que a busca em sermos um homem de bem é pré-requisito fundamental na tarefa de evangelizar, de se tornar um educador espírita. Ser um homem de bem é buscar a nossa constante evolução, é cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, ter fé no futuro e aceitar as vicissitudes da vida sem reclamar. Ser bom e benevolente com todos, reconhecendo todos como irmãos em Deus. As qualidades do verdadeiro homem de bem, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3 do capítulo 17, vão muito além dessas que citamos aqui e são todas essenciais em nossa busca pela própria evolução. E essa busca, em nossas pequenas e grandes atitudes diárias, são notadas e seguidas pelos evangelizandos que recebemos. Se queremos que eles trilhem o caminho do bem, que procurem ser pessoas boas e busquem a felicidade, nossas ações contam mais do que nossas palavras. Assim como Jesus, somos todos exemplos uns aos outros, que busquemos ser exemplos bons. O evangelizador necessita, antes de mais nada, de muita vontade e boa vontade. E junto a ela, de uma noção do quão importante é e sempre será a sua formação, o seu próprio desenvolvimento dentro da doutrina espírita e na área educacional. Dessa forma, o educador espírita é uma das peças-chaves para o desenvolvimento religioso das novas gerações que vão chegando a cada dia, daqueles que chegam para contribuir com a doutrina espírita e que necessitam de orientações e cuidados para que trilhem o caminho dentro das nossas diretrizes e crenças. O evangelizador tem, como responsabilidade, auxiliar os seus evangelizandos a conhecerem a doutrina espírita e a refletirem sobre ela e seus efeitos em suas próprias vidas e nas vidas dos outros. Sendo uma função de extrema importância para a perpetuação do espiritismo, a evangelização espírita de crianças, de jovens e de adultos
demanda disposição, alegria, dedicação e muito, muito comprometimento. E esse comprometimento vai muito além de conhecer o Espiritismo e de passar os seus conceitos. É conhecer os interesses, as habilidades de cada faixa etária. É saber que a criança de 4 anos não pensa como a de 8 e que um jovem de 20 anos não quer fazer as mesmas coisas que um adolescente de 13. Ou ainda que um adulto de 40 anos e um adulto de 70 podem estar na mesma sala de estudo, mas que eles têm interesses, habilidades e condições diferentes de aprender. E ainda que em meio a tudo isso, pessoas com deficiência chegarão até nós e deverão ser acolhidas da mesma forma. E para isso, nós precisamos estudar e nos atualizar. O evangelizador, então, necessita estar consciente de que é sim nossa obrigação nos adaptar a todos eles, na preparação de nossas aulas, no trato com eles, na organização das nossas salas, na escolha das nossas atividades. Nobre e divina tarefa de evangelizar. Formar homens de bem, cidadãos conscientes de seu papel nesse mundo, ser agente ativo na construção de um mundo cada vez melhor. O evangelizador cuida da educação racional do espírito, motiva o pensar, leva a reflexão, instiga o pensamento lógico e emocional, que leva o ser humano a viver seus dias objetivando a paz e sabendo que ela começa em si. Ele ainda auxilia na restauração do cristianismo de Jesus, mostrando aos seus evangelizandos o caminho a seguir, as diretrizes de como viver bem e em paz. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 917. A educação como chave do progresso moral, este é o caminho, esta é a verdade. Educar, evangelizar é um ato de amor à humanidade, pois ajuda a elevá-la. Educar, porém, requer, como nos instrui Kardec, muito tato, muita experiência e profunda observação. O que significa que todo evangelizador espírita precisa estudar, precisa se preparar, precisa conhecer profundamente a sua tarefa, seus objetivos e como alcançá-los com sucesso. Neste curso, teremos muitas oportunidades para refletir e discutir sobre como se dá o aprendizado, sobre as especificidades de cada faixa etária, sobre as diversas possibilidades de se planejar, produzir materiais e organizar as salas de evangelização desde bebês a adultos. Participe ativamente da nossa sala de aula virtual e do nosso grupo no WhatsApp, onde teremos momentos de ricas trocas de experiência entre todos os participantes. E se você ainda não se inscreveu nesse curso, inscreva-se. O link está abaixo na descrição deste vídeo. A tarefa do evangelizador não é tarefa fácil. Ela exige muito preparo e constante busca pelo próprio aperfeiçoamento. Mas é possível a todo aquele que se dedica. Que bom que você está aqui. Que bom a humanidade poder contar com você para auxiliar na educação cristã de tantos seres humanos. Estude sempre, aperfeiçoe-se, dedique-se, busque cursos e aprendizados que te tornem um educador espírita cada vez mais eficiente. E busque se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Pratique pequenas ações diárias que te auxiliem em sua evolução, te tornando em modelo a ser seguido. Para encerrar nossa primeira aula, deixamos você com 2 temas e ideias práticas para aplicá-los em sua sala de aula. Curta, deixe os seus comentários e aproveite as dicas a seguir. O nosso primeiro tema é a parábola do semeador.
E a gente tem um monte de ideia bacana aqui para passar para vocês. A primeira delas é a seguinte, claro, né, ler a parábola com eles, conversar e adaptar para cada idade o tipo de leitura, se você vai fazer uma contação de história, ou se você vai ler a passagem do Evangelho, né? Ou se você vai cantar uma música. Tem tantas canções, né, que a gente pode fazer ligações com a parábola do semeador. E aí, então, a ideia é trabalhar com sementes e com a natureza. Para os pequenos, a gente tem algumas ideias aqui. Uma delas é você fazer um piso no chão ou colar na parede para eles passarem a mãozinha, né? Os bebês e as crianças bem pequenas. É claro que tomar muito cuidado, porque os bebês, tudo que eles veem, eles colocam na boca, né? Yeah. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O ideal é até você colocar isso daqui dentro de um saco plástico. Cobre com um saco plástico ou com contact, para eles poderem passar a mãozinha e sentir a textura, né? O tamanho, a sensação dos diferentes tipos de semente. Trabalhar com o sensório. Isso, exatamente. Então aí a gente tem as sementes assim, que você pode colocar no chão, deixar eles engatinharem em cima, mexerem, ou na parede, e eles vão, até para eles, na parede é legal, porque você coloca e põe numa altura que eles vão ter que se esforçar para tentar ficar em pé. E aí isso você já favorece também o desenvolvimento do movimento deles. Sim, né? Muito legal. Eu tive uma experiência esse ano interessante, a gente estava fazendo chocalhos, né, com as crianças na escola, e eu mostrei para elas, por exemplo, que a Malu colocou ervilha, e eu tinha mostrado para as crianças uma lentilha laranja. E elas ficaram curiosas, né? Como assim lentilha laranja? A lentilha é meio verde, laranja, aí eu mostrei e tal. Então é legal, né? A gente pode trazer sementes diferentes, falar dos frutos, falar do que cada semente produz. Então é legal, a gente consegue trabalhar aqui dentro da parábola do semeador, a gente consegue ainda falar um tanto de meio ambiente, de ecologia, de biologia. E é um momento que, assim, não é eu conto a parábola, depois eu deixo as crianças manipularem. Não, enquanto eles estão ali manipulando, porque o tempo de atenção deles é muito curto. Então, se você fizer uma atividade, depois fizer outra, você acaba perdendo um pouco da atenção deles. Então, o que é legal de fazer para as crianças bem pequenas, até 3, 4 anos de idade? Põe as atividades ali, deixa eles sentindo tudo aquilo e vai conversando com eles. Vai contando a história da parábola, vai falando sobre a parábola, enquanto eles estão ali ocupados, a mãozinha está ali ocupada, mas o ouvido tá ligado no que você está falando. E até me veio a ideia, né? Porque quando eu estava fazendo essa atividade para as crianças na escola, dos chocalhos, na realidade eu troco as sementes para poder mudar a característica do som, ou seja, a qualidade sonora do chocalho. Então, a gente poderia aí falar que a semente muda o som, cria um som diferente, muda a qualidade desse som. Aqui, por exemplo, tem arroz, tem o feijão, tem o milho, tem a lentilha, e aí você muda a qualidade sonora e você pode estar tocando ali uma música, a música do semeador, uma música sobre a parábola, e as crianças fazendo ali o chocalho, e mesmo fora do ritmo não tem problema, que a ideia aqui é participar, é falar das sementes, é falar dessas questões. Então a gente pode criar aqui um momento bem legal, um momento bem de memória mesmo, né? De criar uma memória emocional, não sei, algo do gênero. Essa memória emocional, ela é maravilhosa. Com certeza, depois de uma aula assim, as crianças vão chegar em casa e vão contar para toda a família o que elas fizeram na aula de evangelização. Sempre lembrando que quando a gente fizer uma atividade assim com as crianças, colar as tampinhas, né? Cola quente, depois fecha, ou cola branca mesmo, mas aí você fecha a tampa e depois passa uma fita, para ter certeza que elas não vão abrir. Eu tive umas crianças esse ano que mesmo colocando fita, elas conseguiram abrir. Elas conseguem, né? Elas vão tentando e conseguem. Então, o máximo que a gente conseguir lacrar e tá sempre de olho, muito atento a todas as mãozinhas, todas as boquinhas, tudo que eles estão fazendo, os olhinhos, né? A gente sempre tem que estar muito atento.
E aí aqui a gente tem também os saquinhos, os famosos saquinhos sensoriais. Mesma coisa. Depois que seja um saquinho de ziplock ou seja um saco plástico comum, lacra, fecha com cola, passa uma fita, dobra bem dobrado e deixa eles ali, ó. Aqui, por exemplo, é canjica, aqui é ervilha de novo. Isso aqui você pode até colocar tinta dentro, ou gel, né? Se você colocar tinta é muito legal, porque você põe um pinguinho de tinta e fecha, e dá na mãozinha deles. Conforme eles forem manipulando, vai mudando a cor. Isso é muito legal. A Malu falou de criança pequena, ela não falou da idade, mas, por exemplo, você está pensando assim, criança de 2 anos, 3 anos, mas a gente também consegue trabalhar aqui com criança de 4, 5, 6, até 7 anos. Dá? Claro que com essas idades um pouco mais elevadas, né, aí o interesse é menor. Vai pegar, os desafios têm que ser diferentes. Vai pegar, vai olhar muito rapidamente e tal, então aí a gente tem que estar ali falando alguma coisa, mostrando outra coisa rapidamente, né, interagindo, criando ali alguma diferenciação com relação ao material. Com os maiores é muito legal porque você pode trabalhar as características de cada tipo de grão e de semente, né? O que eles têm de igual e o que eles têm de diferente. E que planta eles produzem. Pois é, e muitas vezes aqui, na aula de evangelização, a criança vai lembrar o que ela aprendeu lá na escola, vai querer trazer, vai querer contar ali para os colegas da evangelização, para o evangelizador, e vai criar um momento também diferente. Então, disso a gente consegue ir pensando outros assuntos, né? Consegue pensar assuntos satélites aqui, vamos dizer assim, é o assunto principal, né? Exatamente. Consegue trabalhar a questão da moral da parábola, muitas vezes, pensando num assunto que veio de fora, né? De fora ali daquele momento da evangelização. Sim, porque a gente trabalhar dentro da evangelização, a gente, é claro, vai trabalhar, o nosso foco principal ali é o nosso evangelho, é o espiritismo. Mas, quando a gente está propondo uma atividade dessa, a gente está incentivando, estimulando os nossos evangelizandos a observarem o mundo, que é a criação de Deus. O que a gente tem ao nosso redor que foi criado por Deus, né? O que a gente tem? Então, quando eles saem para a rua, eles vão ser mais capazes, vão ter os olhos mais atentos para observar o céu, para observar o que tem no chão, para saber até agradecer, ser mais gratos e valorizar mais tudo aquilo que a gente tem ao nosso redor. Pois é, e muitas vezes a mãe em casa lá um dia fazendo ali uma lentilha, um arroz, né? A criança vai falar, olha, lá na aula de evangelização, o tio falou que não sei o que sobre o arroz, aí a parábola do semeador, ela volta à tona dentro de casa. E na escola. Quando eles forem falar, estudar sobre esses assuntos nas aulas de ciências, ele vai levar o que ele aprendeu na evangelização para os colegas da escola também. Pois é. E aí a gente pode propor, então, de plantar. Aqui a gente plantou dentro de uma caneca, mas dá para plantar num potinho de Danone, né? Qualquer potinho de plástico ou um vasinho de barro. E aí você pode plantar tanto no algodão quanto na terra mesmo. Proponha de plantar com as suas crianças em sala, deixe eles manipularem ali aquela terra, aquelas sementes. Planta com eles. Com as crianças muito pequenas, dá para fazer isso? Dá. Você pode plantar para eles enquanto você vai conversando com eles, vai de um por um ali, conversa com eles e você planta junto com eles e eles levam aquilo para casa. E aí eles vão ter de tarefa cuidar dessa plantinha e depois ir contando nas aulas seguintes de evangelização como que essa planta está crescendo. Pois é, né? E a gente está criando um momento de mão na massa, né? A criança ela não está só olhando, ela não está só ouvindo você falar sobre o assunto, ela está ali pondo a mão dela, fazendo, ajudando a fazer alguma coisa relacionada ao tema, e isso gera uma lembrança sobre o que está sendo estudado muito grande. Muito maior. O Elton falou uma expressão que é muito importante, mão na massa, o aprendizado mão na massa. Quando a gente se movimenta, quando a gente experimenta e quando a gente participa do momento, o nosso cérebro aprende muito mais, ele retém muito mais informação. Então, é muito mais produtivo. Isso não é só para criança, né? Não. Isso é para adulto também. Porque nós, enquanto adultos, sabemos o quanto é difícil a gente ficar ali sentado, assistindo uma palestra, ouvindo alguém falar por 15, 20 minutos, meia hora. É muito difícil.
A gente assistir um vídeo, né, assistir a uma live e ficar ali atento o tempo todo é muito difícil para nós. Imagina para as crianças, né, que estão todas ativas. Então, quanto mais momentos a gente oferecer de movimento, de mão na massa, mesmo para os adultos, melhor. Continuando nessa linha, a gente tem mais algumas propostas aqui. Por exemplo, esta obra de arte. Ah, muito bem. Parece muito difícil de fazer, mas não é. Isso aqui é muito fácil. A gente traça a mão aqui. Um pode traçar a mão do outro, ou você pode traçar a mão, ou então você pode até pintar a mão e carimbar. E aí você vai pegar cotonete. Eu gosto da ideia de, por exemplo, você falou agora, né? Um pode traçar a mão do outro, ou seja, é legal também, porque gera um envolvimento, gera uma participação, né? Ou seja, o amiguinho vai lá e empresta a mão para o outro contornar, e aí vai trocando e tal. Então isso gera um momento diferente, né? Você vai fazer o seu, mas usando a mãozinha do outro, por exemplo. Nossa, isso trabalha tantas emoções, tantos conceitos de comportamento, de respeito. É muito legal. E aí você vai pegar então o cotonete. Você vê a quantidade de cotonete que você quer. E é muito simples, você amarra, você faz um montinho com eles e amarra. Pode amarrar, pode por fita, né? Pode ser uma fita crepe, por exemplo. Fita crepe é mais fácil, né? Eu acho que fica melhor até. Aí você amarra, coloca eles todos juntinhos. E aí você vai ter um montinho assim. E aí você coloca tinta, as cores que você quiser. Molha o cotonete e você vai carimbar. Depois que você carimbar, é só você esperar secar, né? E enfeitar do jeito que você quiser. E aí isso aqui fica uma linda obra de arte. Você está falando de natureza, você está falando do que você plantou. Olha só que legal. Pois é, você fala da semente que caiu na terra boa, né? Então, tá ali. Rendeu frutos, rendeu flores. Pois é, você foi lá plantar com as suas próprias mãos e aí você fez a sua árvore com a sua mão, né? Quer dizer, fica uma coisa bem interessante da gente trabalhar, da gente brincar com eles também, né? Imagina que legal você chegar numa sala, num grupo de estudo de adultos, colocar um monte de tinta e falar para eles, hoje a gente vai plantar com as nossas mãos. E você propõe isso daqui para eles também. Alguns no começo, porque não estão muito acostumados com esse tipo de atividade, né? Eles podem até ficar, não quero fazer. E aí a gente tem que respeitar. Não quer fazer, não tem problema, mas quem quiser, vamos lá. E aí devagarinho eles vão se inteirando no meio da atividade. E é uma coisa muito legal. Enquanto eles estão trabalhando, você vai conversando, você vai propondo discussões relacionadas ao tema, né? E aí, seguindo essa linha, então, a gente tem mais essa ideia, que é praticamente a mesma coisa, mas é inteira em colagem. Mas é a mesma ideia. Eu também gosto. Aqui nessa sua ideia tá mais cru, né, vamos dizer assim. Podia ter sido feito aqui um background, né, podia pintar o fundo todo, né, com giz de cera e tal. Sim. Ou com guache, né. Fica lindo, todo colorido. Fica bem legal também. Podia fazer a montanha lá no fundo, um sol nascendo, né, cheio de nuvens. Como você é criativo. E aí a atividade ela rende, né. E aqui é bem mão na massa mesmo. Crianças menores a gente provavelmente vai trazer isso recortado para elas apenas colarem, mas com as crianças ali de 6 anos, 7 anos já dá para elas cortarem isso daqui, colarem também. Então é bem interessante. Nossa, muito. E aí pode levar para casa? Pode, mas você também pode deixar, colocar, enfeitar a parede. Pois eu gosto muito dessa ideia, né? É uma ideia que aqui a gente tem visto muito isso nas escolas, né? Os murais do lado de fora da sala de aula. Você chega na escola no começo do ano, a escola tá vazia, né? Aí daqui a um mês, mais ou menos, o ano vai estar começando, o ano letivo aqui, e aí a gente vai ver as paredes todas, né? Cheias do material que eles produziram. E isso gera realmente uma coisa muito interessante para os alunos, porque eles passam pelos corredores, eles veem o material que os outros estão produzindo, tem aquela curiosidade, né? Caramba, olha que legal aquilo ali. Ele vê o dele também, muitas vezes pendurado na parede, então quer dizer, isso gera algo muito diferente, né? Muito. E eles vão perguntar para você, podemos fazer aquele ali também? Pois né? Fica legal. Imagina todas as salas de evangelização, né? De repente
a casa tem 2, 3, 8 salas de evangelização e todas elas têm o seu mural e dá para colocar ali do lado de fora e fazer uma grande exposição, por assim dizer, o tempo todo, né? Sim. Isso é bem legal. Isso alegra até quem não é da evangelização, mas alegra os frequentadores da casa que vão passar, vão olhar esses trabalhos. É muito bom. Todo mundo ganha muito com isso. Muito bom. E uma outra ideia para a parábola do semeador, essa daqui: boas ações mudam o mundo. Então aqui a gente pode propor esse tema de várias maneiras diferentes. Para os pequenos, a gente pode contar histórias, eles podem desenhar. Para os maiores, jovens, adultos, como é que a gente pode fazer uma atividade dessa numa mocidade espírita, por exemplo, ou num grupo de estudo adulto? A gente propõe esse tema e a gente pede para que eles pensem em notícias que eles veem, que eles leem nas redes sociais, que são de boas ações, de pessoas fazendo o bem. E aí você pode pedir numa aula anterior para eles, tragam essas reportagens, essas notícias que a gente vai conversar sobre elas. E aí vocês podem montar um mural com todas essas notícias, fazer algo bem bacana, que tá bem a mão na massa, eles vão produzir esses posters, esses cartazes, ou eles podem produzir frases motivando boas ações. Pois é, se não acharem a notícia, né? Ah, mas eu lembrei de uma notícia legal aqui, escreva a notícia ali e tal, coloca no cartaz, né? Sim, ou eu tive uma ideia, né? Uma ideia para uma ação. Então, também é a mesma coisa, escreve a ação, descreve como pode ser feito e tal. Isso cria, né? Uma vontade diferente, né? De produzir, de querer participar, de querer trazer ideias para que as pessoas que estão ali naquele grupo, não sei, participem de alguma forma daquela ação. Aqueles que são muito quietinhos, que ficam ali só ouvindo, ouvem, vão embora, muitas vezes esses surpreendem a gente nessas horas, porque eles vão participar muito. Podem ser listas também, sugestão de livros e filmes que tenham esse tema. E aí vocês fazem lá uma lista e colocam para todo mundo do Centro Espírita olhar, para poder ter de sugestão, né? É outra ideia. E a gente tem uma ideia bem bacana também para os mais velhos, para os jovens, para os adultos, que é uma mentalização. A gente vai deixar o link aqui para vocês. A gente tem um vídeo com uma mentalização da parábola do semeador. E aí vocês podem tocar essa mentalização na sala para eles sentirem aquela vibração toda, para eles participarem e depois vocês conversam sobre ela. É bem bacana. Esse é um momento de conexão, não só entre quem está naquele grupo, naquele trabalho, mas também entre a espiritualidade que está ali trabalhando com a gente, né, com todo esse grupo, seja mocidade, seja alguma idade mais nova, mas é um momento de meditação, um momento de concentração, é um momento da gente estar realmente ali sentindo a presença da espiritualidade e a presença de Deus. E uma última sugestão para esse tema, um caça-palavras, que a gente também vai deixar disponível na nossa sala de aula, o arquivo, o PDF, desse caça-palavras, que é bem legal também, mas você pode criar o seu, de acordo com a idade, né, da sua turma, você pode criar um caça-palavras, que é uma atividade bem legal também. Sim, muito bom. Eu acho que essa diversidade de atividades aqui sempre gera um ambiente positivo, um ambiente alegre, um ambiente fácil de lidar, né? A gente não vê o tempo passar, a criança não vê o tempo passar. É gostoso porque quando termina, geralmente elas falam, mas já acabou? Então isso é muito bom. Isso é muito bom. Então a gente fala sobre Deus? Acho muito bom. É sempre um assunto bom, né? Falar sobre Deus. Ter pela sala corações para falar do amor de Deus. Corações de vários tipos. Coração de borracha, almofada em forma de coração, corações de papel colados na parede. E aí a gente pode pegar esses corações e falar sobre o amor de Deus, né? A gente pode ter pedaços de papel para os pequenos desenharem sobre Deus, para os maiores, para eles escreverem e assim por diante. Então, o coração é a primeira dica. A gente pode colocar a palavra Deus num cartaz ou na lousa, do jeito que você achar melhor. Escreve a palavra Deus e vê o que sai. Deixa lá a palavra e pergunta para eles o que vocês pensam sobre Deus.
que é Deus, aonde a gente pode encontrar Deus, faça as suas perguntas e deixe eles responderem. Deixe os pequenos responderem, deixe os jovens dizerem, deixe os adultos falarem o que eles pensam. Pois é, e as respostas, elas muitas vezes vão surpreender a gente, né? Eu me lembro no ano passado a gente fazendo atividade sobre o Thanksgiving aqui, que é um feriado forte, né? Um feriado que tem um significado. E eu me lembro de perguntar para as crianças pequenas, né? Mas eu perguntei assim, até meio imaginando que não fosse ter muitas respostas, né? Mas eu perguntei sobre o que elas eram gratas, né? O que tinha acontecido na vida delas que deixava elas sentirem essa gratidão, né? E as respostas foram muito legais, né? Cada uma falando de uma coisa. Muitos falavam de Deus, do jeitinho delas, né? Mas da família e tal. Então, muitas vezes Deus está relacionado com a família, está relacionado com a comida, né? Muitas delas relacionavam a comida que tinha na mesa todo dia a essa presença de Deus na vida delas. Então, essas respostas são muito interessantes. Sim. Porque eu não posso ver Deus, né? Mas Deus está presente na minha vida de várias maneiras. Várias maneiras, várias formas diferentes. E aí aqui, a gente fez em formato de nuvem porque a gente geralmente relaciona, né? Deus no céu. Então aqui, mas formato que você quiser, pode até ser uma folha retangular mesmo. Você pode distribuir folha para eles, para que eles escrevam ou desenhem aqui dentro, né? E aí você pode colar depois, colocar na parede, é bem legal. Um jogo da memória. Então aqui a gente tem... Ai, essa caixa de vídeo aqui. Um jogo da memória, onde a gente tem os atributos de Deus. Então aqui a gente tem 2 peças com o mesmo atributo para as crianças menores, para as crianças pequenas. A gente tem aqui então justo, justo, imutável, imutável. E aí elas podem brincar de jogo da memória. Para os maiores, uma das peças tem um atributo e na outra tem a definição desse atributo. Interessante, né? Para os adultos, para os jovens, isso aqui também funciona muito bem. Vamos estimular a memória, vamos brincar, e aí a gente vai conversando sobre os atributos da divindade. Isso é bem legal. E aí a gente tem outras coisas muito legais. Por exemplo, um binóculo feito de rolo de papel higiênico, ou pode ser o rolo de papel toalha. Você pinta ou você encapa com papel colorido, e aí você sai caçando tudo aquilo que é criação de Deus. Aonde que a gente encontra Deus? Então eu vou procurar por aí. Pois é, isso é bem interessante, né? A gente pode achar Deus aqui agora, né? Olha só, né? Eu vendo vocês aí em casa, olha, né? A gente, nessa brincadeira, a gente encontra várias questões, né, que a gente pode estar trabalhando com eles. Às vezes eles falam assim, eles mesmos vão brincar com isso, né? Ou achar uma mão, ou achar, não sei, alguma coisa diferente dentro da sala de evangelização ou no centro. Eles vão achar uma aranha pequenininha lá naquele canto que a gente não tinha visto. Aí a gente vai falar de criação, né? Ah, mas a aranha, ela pica, ela pode fazer mal pra gente, mas ela tem a sua função. Ela tem as suas funções, né? Então a gente tem que tomar cuidado, deixar ela quietinha lá na dela. Então, legal, dá pra gente trabalhar aí. O respeito, né? O respeito a tudo, exatamente. O respeito a tudo que acontece na vida. Uhum. E aí dá até pra fazer uma brincadeira, né? Então vamos ver se a gente encontra o ar? Cadê o ar? Aí eu não vejo, mas eu consigo sentir, né? Assim também é Deus. E aí a gente tem essa daqui também, que é muito legal de fazer, que é um céu com arco-íris. Pode ser o que você quiser também. A gente escolheu aqui o arco-íris. Podia ser uma chuvinha, né? Podia ser uma chuva, uma chuvinha, fica bem bonitinho. E aí aqui é metade de um pratinho. Desses pratinhos de bolo. E aí a gente pode pendurar, a criança pode levar para casa para pendurar na parede. E aqui ela escreveu, obrigado Deus por... E ela pode escrever aqui no arco-íris, ou nas gotinhas de chuva, ou nas nuvens penduradas, pelo que ela é grata. Verdade. Sem querer fazer jabá, mas a gente tem uma música, né, chamada Nuvenzinha. Tem no nosso canal lá no YouTube, tem no Spotify também. E é uma música que a gente criou para trabalhar várias possibilidades, né? Uma delas é a transformação, a encarnação.
a mudança de estado, muitas vezes, hora você está na matéria, hora você, né, muda para o plano espiritual, e a gente criou ali também nessa canção essa ideia. Mas nessa canção também tem a história da nuvenzinha não querer cumprir com a sua obrigação. Né? Ou seja, muitas vezes na vida a gente tem obrigações com Deus também, né? Então a gente pode trabalhar dentro dessa canção, com essa canção a gente pode trabalhar essas ideias também sobre Deus, Exatamente. sobre as nossas funções aqui, né? Enquanto encarnados ou não encarnados, enfim. A gente pode trabalhar várias ideias aqui com a música e com uma atividade dessa aqui. Essa é a riqueza, né? Quando a gente começa a abrir a nossa mente para o que é realmente a educação. E aí a gente percebe que uma canção, ela pode levar a gente para tantos caminhos diferentes. Eu pego aquela letra, eu pego aquela melodia e eu posso trabalhar várias frentes diferentes, né? Com aquela música. Então isso é muito bacana. A gente vai deixar o link dela aqui para vocês também. Bom, então, falando nisso, né, dessas diferentes vertentes, das diferentes possibilidades, quando a gente fala nas criações de Deus, a gente pode falar do reino vegetal, reino mineral, reino animal. De que forma? Tendo bichinhos na sala, tendo brinquedos manipulativos. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma caixa com vários dedoches. O meu é um sapo. E a gente pode brincar com ele. Os dedoches pode ser de EVA, você pode fazer fantoche com saco de pão, né? E aí você brinca, você fala sobre as características de cada animal, aonde que os animais vivem. O reino animal vive aonde? Então aí você já fala do reino vegetal, reino mineral também. Você pode ir criando seus dedoches, né? Tá aí, você pode aprender uma nova habilidade, né? Costurar. Eu não sei costurar, não sabe. Mas dá pra colar, tá? Quem não sabe costurar, de repente com uma colinha aí dá pra fazer o dedoche também. Pois é. E aí, se você encontrar, isso daqui é algo que é bem bacana, a gente tem bichinhos, aqui a gente tem uma coleção de inseto e eles têm cores. Então, isso aqui em loja de R$1,99 a gente encontra. O que a gente trabalha? A gente não trabalha apenas o animal em si, né? Mas a gente pode trabalhar a classificação dos animais. Então, vamos criar uma sequência aqui. O Elton já está criando a dele. Vamos criar uma sequência. Então, azul, roxo, amarelo, azul, roxo, amarelo, azul, roxo, amarelo. Estou favorecendo outras questões do aprendizado que vão além. Né? Então, ou a mesma espécie, né? Mesma Você tem ali o amarelo com esse roxo aqui, que são a mesma espécie. Isso. Então, dá para fazer várias questões aqui. Aula de ciências dentro da evangelização. A aula de ciências aí a gente traz para dentro da criação, a gente traz para dentro das questões da natureza. Então a gente consegue abarcar aqui vários assuntos. Né? Vários assuntos. Ou seja, de um assunto a gente consegue desdobrar em vários outros. Inúmeros. E a aula vai rendendo. Nossa, mas eu tenho que cumprir com o meu conteúdo. O semeador são só 2 aulas e não vai dar tempo. Pega mais uma aula, não tem problema, né? Depois você adapta. O planejamento, a gente vai falar sobre isso em uma das nossas aulas, é bacana porque o planejamento ele não é algo para ser engessado, né? É aquilo que eu tenho que seguir. Não, eu tenho o meu planejamento que eu posso pegar pronto de algum lugar ou que eu mesmo posso construir, mas o planejamento, a ideia dele é ser o meu guia, mas eu vou mudá-lo, né? A gente acorda de manhã e a gente tem o planejamento do dia, não tem? Tem. A gente cumpre tudo que a gente planeja para aquele dia? Tem sempre. As coisas vão acontecendo, então a gente vai mudando. O planejamento é isso. Pois é, a gente já falou isso, acho que em outros cursos, em outros momentos. Muitas vezes nós evangelizadores queremos fazer com que o livro dos Espíritos caiba num ano. E não vai caber num ano. Então, eu acredito sempre naquela ideia de que, olha, a gente, de alguma maneira, a gente está tocando nos assuntos principais o tempo todo. E quando chegar ao fim do ano, a gente abraçou aí várias questões. Sim. Talvez não o livro todo, em todas as suas especificidades, mas a gente conseguiu falar daquilo que é mais importante. Isso é muito importante, não é simplesmente passar pelos assuntos,
mas é realmente aprofundar dentro do possível em cada assunto, né? E uma última dica que a gente tem, que essa é divertidíssima para os bebês, mas não só para os bebês, para as crianças maiores também. Bolha de sabão é uma delícia. E aí a gente pode brincar, nossa, as crianças amam bolha de sabão. A gente pode se divertir muito com isso e criar um vínculo muito grande trabalhando com algo tão simples que é a bolha de sabão. Pois é. E deixa se molhar. Faz parte. Olha só, a gente pode colocar não só coisas de plástico, mas a gente pode colocar o que a gente acha na natureza. Lembrando sempre que não estimular, né? Arrancar a folhinha, arrancar uma planta. Vamos pegar aquilo que a natureza deixou de presente pra gente no chão. Aquilo que ela já descartou. Então, encontrar pelo chão gravetos, folhas, flores. E aí a gente pode colocar. A gente pode ter uma bacia com areia ou com água, dependendo do clima, né? Se tiver calor. Forra o chão com plástico e aí deixa as crianças ali brincarem naquilo enquanto você está conversando sobre as criações de Deus e sobre a natureza. Você não precisa, por exemplo, pegar ali o texto mesmo, né, que fala sobre Deus para uma criança de 4 anos e ficar lendo aquele texto, porque ela não vai entender, vai ficar um momento que ela não vai prestar atenção, mas você vai falando, olha, Pai do céu, Deus, enfim, o jeito que você quiser falar, e você vai falando ali, vai falando da criação, dos bichinhos, né, que a gente tem que cuidar e tal, quer dizer, você colocou ali os atributos, né, você pode falar que Deus, ele criou tudo isso e tal, então, quer dizer, você brincou, você falou, colocou ali os conceitos, e foi uma aula legal, foi uma aula prazerosa para a criança. Sim, e você pode sentir a sua sala, muitas vezes você pensa, mas meus alunos têm 8 anos, acho que eles não, isso aqui é muito infantil para eles. De repente a sua sala é uma sala que vai abraçar uma atividade dessa muito bem, né? De repente você tem uma turma de adultos que se você colocar alguns animais desse assim, uma sala de jovens, você coloca ali os animais e pede para eles escolherem um e falarem sobre esse animal, tentarem relacionar esse animal com Deus, vão sair contribuições riquíssimas. Às vezes a gente acha que aquela turma ela não vai gostar, porque talvez seja meio infantil essa atividade, mas tudo depende da nossa abordagem, da forma como a gente apresenta aquele material para a turma. Sim. Então, tudo vai depender disso, né? Você pode pegar essa bolha de sabão numa sala de jovens, numa sala de adultos, e você pode... agora é a sua vez, vamos ver quem vai falar agora, né? Então, tipo batata quente. Então, cada um vai falar um pouco sobre Deus. Aí eu quero que você fale, então as bolhas são para você. Então é você que vai falar. Quando você termina de falar, você escolhe alguém, manda a bolha. E assopra as bolhas para aquela pessoa. E assim por diante. Divertidíssimo, todo mundo se envolve, todo mundo cria ali aquele vínculo naquele momento e todo mundo participa muito mais e aprende muito mais. Sem dúvida. Antes de ir, queremos te contar sobre essa super novidade que está chegando, o Manual do Educador Espírita, um livro repleto de conteúdos teóricos e práticos deste curso e muitos outros, para enriquecer ainda mais o seu trabalho na evangelização. Escrito por nós, com lançamento pela Folhinha Espírita. Aguarde mais informações durante o nosso curso e em nossas redes sociais. Até a próxima aula, pessoal!